Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Terra. Eu sou Sara Oliveira e para mim é um prazer enorme estar falando com você. No tema de hoje, nós vamos falar de um assunto de extrema importância e que é muito pouco valorizado, que é a questão do cuidador. Quando a gente fala sobre autismo, todo o foco vai para o autista, ou seja, para o portador da deficiência. O que é justo, ok. Mas eu sempre entendi que o olhar para o cuidadoso é muito deficiente, principalmente no nosso país. Existem inúmeros estudos científicos, tanto no Brasil quanto em outros países, que documentam um fenômeno frequentemente chamado de estresse parental em cuidadores de pessoas com o TEA, o transtorno do espectro autista. As pesquisas indicam que pais de crianças autistas, de adultos autistas, frequentemente apresentam níveis de estresse, ansiedade e depressão significativamente mais elevados do que pais de crianças que tenham outras condições de saúde, como síndrome de Down, diabetes e outras questões. Então, agora eu vou ver com você aqui no vídeo os principais pontos que foram observados pela ciência sobre esse adoecimento que é silencioso. É importante a gente entender um conceito que é a carga de cuidado. Estudos apontam que o impacto na saúde mental dos pais, cuidadores de crianças ou adultos no espectro autista não está ligado somente ao diagnóstico em si, mas na sobrecarga também das funções. Então, o cuidador muitas das vezes vai acumulando diversos papéis: terapeuta, mediador escolar, gestor financeiro e muito mais, o que leva a um esgotamento físico e emocional. Meu filho autista está com 16 anos, mas até mais ou menos os 10, 12 anos dele, eu fui praticamente a professora de apoio dele. Então eu vivi diversos momentos onde muitas das vezes eu tinha que estar dentro da sala, porque você, se você é pai ou mãe de criança autista, você sabe que você não vai se sentir tranquilo, não se sente tranquilo em deixar teu filho na escola sozinho. Briguei por cuidador durante todo o ensino do meu filho até o ensino, a completar o ensino fundamental. E confesso que no ensino médio lutei para conseguir fazer ele estudar em casa. Tudo por quê? Porque eu não confio de deixar meu filho sozinho na escola. E não é em relação à escola em si, mas é no contexto, né? Porque você tem ali na escola, você tem todo tipo de criança. Então você tem a criança generosa, bondosa, como você tem a criança violenta, agressiva. E se você for ver as histórias, que depois eu quero também trazer relatos aqui, a gente vai ter muitos relatos de mães que viram ou souberam do filho sendo agredido na escola. Isso não é novidade, né? Então, a gente faz esse papel de professor, de cuidador, sofre toda a burocracia, porque para você conseguir um cuidador, às vezes é isso aqui que você tem que fazer, é muita luta, né? Muitas vezes não vem fácil. E outros papéis que você exerce também, por exemplo, dependendo do nível de autismo da criança, vai ter uma questão de medicamento mais necessária, de acompanhamento, então ali você tem que ficar ali com um médico, praticamente fazendo o papel ali de enfermeira, ou enfermeiro, né? Que é cuidando ali da medicação, aí acompanhando com um médico, um neurologista, para ver se aquela medicação está funcionando, se não está, se tem que aumentar a dose, se não tem. E nisso,
o que acontece? Vai esgotando o cuidador, a mãe, o pai, e ninguém vê. É um esgotamento que ninguém vê, que ninguém se interessa. Eu vou já te deixar uma dica aqui de imediato, se você é pai ou mãe de autista, e principalmente se você acabou de descobrir o diagnóstico. Cuide de você. Cuide de você. Cuide da sua saúde emocional, seja buscando terapia, porque só se fala em terapia em relação à criança, o que é a gente sabe que é importante. Mas não se busca terapia, não se oferece terapia para os pais, para os cuidadores. Então é você que tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, a chance de adoecimento é muito grande. Só para você ter uma ideia, eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada e meu marido também desenvolveu ansiedade. Então, assim, a família toda sente por causa do estresse. Então, é muito importante buscar o cuidado para o cuidador. Mas no Brasil, isso não é o foco. Então, quem tem que buscar o cuidado é você. Quem tem que se cuidar é você. Você precisa ficar atento a algumas questões, como, por exemplo, a alterações fisiológicas. Porque muitas pesquisas mostraram que cuidadores têm o seu nível de cortisol, eu nunca sei se é cortisol ou cortisol, alterado. E o que é o cortisol? O hormônio do estresse. Então fica elevado. E essa elevação do nível de hormônio do estresse em mães de adolescentes e adultos no espectro autista é enorme. É enorme. E isso é provado em pesquisas. Então, os resultados dessas pesquisas mostraram que os perfis hormonais dessas mães e pais cuidadores, mas principalmente de mães, porque a maioria dos cuidadores de criança especial é mãe, né? Eram semelhantes a pessoas que sofreram combates de guerra, tá? Ou grandes traumas crônicos. E aí, qual é a consequência disso tudo? Leva à fadiga crônica, leva à baixa imunidade, e a gente sabe que baixa imunidade não é bom, porque nossa imunidade precisa estar elevada, precisa estar boa, e até mesmo a problemas cardiovasculares. Percebe como o que não é visto pela sociedade, pelos órgãos de cuidado, né, que deveriam ser de cuidados, que são os órgãos ligados à saúde. Tudo aquilo que eles não se atentam em relação ao cuidador acontece, está ali acontecendo na vista de todo mundo, mas ninguém está vendo. E às vezes nem o cuidador está se dando conta. Porque eu só percebi e descobri meu problema com ansiedade quando o meu corpo gritou. Porque o que é a ansiedade generalizada? É o grito do corpo, né? É um corpo que já está tão ansioso que ele chega no pico. E é exatamente isso que é a síndrome do pânico. É o pico da ansiedade. Por isso a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, se você não teve isso, corre para não ter. Trabalha para não ter. Se cuide. Porque as cobranças, elas vêm, né? Elas vêm de todo lado. Pode ver, você está lá, a escola cobra, o profissional cobra, a nutricionista cobra, a psicóloga cobra, neurologista cobra, e até quem não tem o direito de cobrar, cobra. Você sai com a sua criança na rua, aí já vem as cobranças. Ah, por que você não faz isso? Ah, por que você não faz aquilo? Ó, faz isso, isso e isso. Todo mundo vira um profissional, já reparou isso? Viram os profissionais de autismo. Você fala assim, nossa, como tem profissional de autismo? Na internet, então, né? Os profissionais. Ah, mas é porque a mãe não fez isso. Ah, é porque a mãe não fez aquilo. Ah, essa mãe desse menino isso. A mãe... Só quem sabe, só quem vive é que sabe. Então, fique atento a cuidar da sua saúde emocional, cuidando para que teu corpo não tenha alterações fisiológicas.
impacto no sono é um outro fator que, claro, vai trazer outras consequências. Porque se você não tem uma noite de sono saudável, isso vai refletir no teu dia a dia. E vai até refletir na questão que eu botei aqui anteriormente, que é no teu cortisol. Vai refletir. Então, a privação do sono é um dos fatores mais citados em estudos brasileiros. A USP, a Unifesp já fizeram estudos mostrando o quanto toda essa dificuldade emocional acaba alterando o sono dos pais. A incerteza sobre o futuro da criança, do filho, a falta de uma rede de apoio robusta funcionam como verdadeiros gatilhos constantes, levando pais até mesmo à depressão. O medo do julgamento também, que é esse julgamento público que eu comentei anteriormente, sabe? Desses profissionais e experientes que a internet e o mundo real trazem, e também a dificuldade de conviver ali, levar o filho a certos ambientes, a participar de determinados eventos, frequentemente levam os pais a quê? A se isolarem, o que só faz agravar o adoecimento mental ali. Então, não é a gente que tem que pegar a criança e colocar a criança dentro de casa. Não. É o mundo que tem que aceitar as nossas crianças e aprender a entender as suas debilidades. Porque, como se diz, né? Ser diferente é normal. Eu, por exemplo, quando meu filho era mais novo, a primeira coisa, foi uma das primeiras coisas que eu decidi fazer quando descobri o autismo, foi levar meu filho para o mundo. Então, aí as professoras e cuidadores, e não podem negar, porque acompanharam isso comigo, sabem disso. Eu vivia com meu filho em museu, em teatro, cinema, parque, onde eu podia estar com ele, eu ia. Eu ia porque eu falei, eu não vou enclausurar meu filho. É um mundo que vai ter que aprender a lidar com ele. E fui educando. Então, hoje as pessoas olham e falam assim, que bonito. Porque também é uma coisa que acontece muito, né? Ele é tão educadinho. Mas não reconhecem que a criança só é aquilo porque foi criada daquele jeito. Então, o cuidador não leva louros. Não espere louros. As pessoas vão falar assim, que bonitinho, né? Ele é tão calmo. Porque vão comparar, obviamente, ele com outras crianças mais agitadas. Mas muitas das vezes não vão reconhecer que aquela calma ali, aquela educação ali, tem um pai e uma mãe por trás, que pagou caro. Pagou caro. Eu pretendo criar uma playlist aqui no canal onde eu vou contar experiências reais que vivi com meu filho. É de chorar. Se fizer um filme, as pessoas vão sair do cinema chorando. Porque um termo muito conhecido que está sendo assimilado, assim, está sendo introduzido na ciência também, é o burnout. Só que aqui eu me refiro ao burnout parental. A psicologia, na verdade, passou a aplicar esse conceito de burnout, que é o esgotamento, né, profissional, e a psicologia está trazendo isso para o contexto familiar. O burnout parental é a exaustão emocional ligada ao papel de pai ou mãe de criança especial, ao distanciamento afetivo dos filhos, ao sentimento de ineficiência ou ineficácia parental. Mas quais são os fatores que atenuam o adoecimento? Lembra que eu comentei que existem alguns estudos que focam no autismo, observando ali a criança, observando os pais? Esses mesmos estudos que comprovam o adoecimento também apontam que algumas coisas podem ajudar a preveni-los. E nós vamos ver algumas dessas coisas agora. Por exemplo, ter com quem dividir as tarefas domésticas e o cuidado direto. Tem pai e mãe que às vezes fica com toda a sobrecarga. E às vezes, mesmo estando casado, às vezes o outro cônjuge não auxilia em nada. Simplesmente larga ali a responsabilidade no outro cuidador.
Então, dividir essas tarefas vai tirar o peso das costas de quem está constantemente cuidando daquela criança. Ajuda e muito, tá? Outra coisa, o foco não deve só estar na terapia da criança, lembra que eu falei? Mas também no suporte emocional de quem cuida. O cuidador precisa de atenção. Momentos de desconexão e uma divisão justa ali da responsabilidade entre o casal, principalmente, também são fundamentais para a preservação da saúde física e mental, não só do cuidador, mas da criança e de toda a família. Eu quero encerrar esse vídeo de hoje dizendo para você o seguinte: se você ou alguém próximo a você está sentindo sintomas de exaustão extrema, tristeza persistente ou até mesmo dores físicas sem causa aparente, você precisa procurar ajuda profissional, psicológica e muitas das vezes até psiquiátrica, não é vergonha nenhuma, tá? Porque esse é um passo essencial para você ter equilíbrio, ter até mesmo energia e ter saúde para cuidar de alguém. Isso, gente, não é um sinal de fraqueza. Tem muita gente que acha assim: ah, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo assim, eu não sou boa mãe, eu não sou um bom pai. Não, você é humano. Você é humano. Às vezes a gente faz alguma coisa, grita um pouco mais alto e a gente se cobra. A gente fala: meu Deus, eu sou horrível, olha o que eu fiz, eu me estressei. Claro, você é humano. Claro que a gente não está falando aqui de violência, né? Se chega no nível de violência, que graças a Deus eu nunca levantei a mão para o meu filho, nunca precisei. Então, se chega ao nível de violência, já está agravado o estado emocional, ou então já se trata de outra coisa. Eu não preciso dizer que isso é completamente errado, né? Inclusive até ilegal. A pessoa, o cuidador, que usa de violência para corrigir a criança, não só a criança no espectro, né, no espectro autista, mas em qualquer outra deficiência, ou até mesmo crianças neurotípicas, vai ter tem que responder judicialmente. Porque isso é crime, né? Mas eu digo assim, às vezes você fala um pouco mais alto, às vezes você, sabe, assusta a criança com um berro que você dá, e você se culpa. Você fala: nossa, pô, tô mal, tô me sentindo. Então, nesse sentido, eu digo: calma, não se cobra demais. Você é humano. Você precisa, sim, de ajuda emocional, de se tratar, de se cuidar, para estar bem, para se sentir realizado e poder cuidar da sua criança. Então, essa é a minha recomendação no vídeo de hoje, tá? Se cuide. Não espere ser cuidado por ninguém. Se cuide, se ame, para estar bem e poder cuidar do seu filho ou filha. Eu, muitas das vezes, fui julgada quando, em alguns momentos, eu me priorizei. Infelizmente, a gente tem que se priorizar às vezes, exatamente até para poder manter minha saúde emocional. Então, ao mesmo tempo em que eu frequentava lugares que eram importantes para o meu filho, muitas das vezes meu filho frequentou lugares que eram importantes para mim. Por exemplo, assistir um filme que não é um filme infantil, mas eu precisava, então eu levava ele. Claro que a gente está falando aqui de filmes que são adequados, né? Que ele podia entrar. Então, assim, tem muita gente que vai te julgar, vai dizer: mas você sai muito com essa criança. Ué, o que ela tem que ver com isso? O que ela tem que ver com isso? Entende? Então, não dê atenção, não. Vai viver, vai se cuidar, vai se amar, porque seu filho ou filha precisa de você bem, restaurado, refortalecido. Só assim você vai conseguir realmente estar bom, estar bem preparado para ser um bom cuidador. Essa é a dica de hoje, tá bom? Se você está dentro desse universo aí azul, se você é pai ou mãe de criança especial, se inscreva no canal. Se você é familiar e quer saber mais sobre esse tema, se inscreva no canal. E se você tem amigos ali que você conhece que têm filhos portadores, são adultos autistas, quer levar um conteúdo a mais para eles, recomendo o nosso canal, compartilhe. E em todos os casos, não se esqueça de curtir. Lembrando que eu tenho administrado outros canais e com temas diversos, né? Diversificados. Basta você ir aí na descrição
que vai estar aí o link para você conhecer todos os meus trabalhos. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!